importantíssima, das quais, se nós formos meditar, o apóstolo Paulo nos dá bem evidente aqui para nós, que a nossa salvação, ela acontece nos três tempos. Que tempos são esses, irmão Gleber? A nossa salvação, ela se desenrola no tempo passado, ou seja, quando Paulo fala da justificação, este período, este aspecto aconteceu no tempo passado, ou seja, meus irmãos, nós éramos por natureza filhos da ira, nós vivíamos sujeitos ao pecado, dominados pelo pecado, escravizados pelo pecado. Nós estávamos vivendo uma vida distante de Deus, afastado de Deus, mas Paulo vai dizer para nós, meus amados irmãos, que no tempo passado Jesus nos justificou. Bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? Jesus, ele fez algo grandioso. O que foi? Nós éramos culpados pelos nossos pecados, nós éramos culpados pelas nossas ofensas, e então Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito à vida eterna. E então nós éramos condenados, e uma vez que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, de culpado nós nos tornamos inocentes. Bendito seja o Deus eterno. Tempo passado da nossa salvação, de culpados a inocentes. Em Romanos capítulo de número 8, versículo 1, Paulo ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que você é justificado por Deus nesta noite. Que a tua salvação, a minha salvação aconteceu também no tempo passado, quando nós estávamos sob o domínio do pecado, acorrentados, vivendo uma vida sujeito a juízo de Deus. Mas Deus, ele teve misericórdia da minha vida e da tua vida, e hoje nós podemos dizer que nós somos justificados por Cristo. Hoje o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós, porque Jesus Cristo naquela cruz, ele pagou o alto preço pelos meus e pelos teus pecados e nos justificou. A culpa que nós carregávamos, Jesus levou sobre si lá no madeiro, lá na cruz, e hoje nós estamos libertos para adorar, libertos para glorificar, libertos para lhe dizer: ei, Jesus te justificou, igreja, Jesus te justificou. Você era culpado, eu era culpado, os nossos pecados nos levariam à sentença eterna, mas Jesus teve misericórdia, Jesus teve misericórdia, e hoje nós estamos aqui justificados por Cristo Jesus. Ah, querido amado irmão, a Bíblia vai dizer que Jesus foi o madeiro, e ele não, quando ele morreu, ele nos garante a justificação. Bendito seja o Deus eterno. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer que a minha e a tua salvação, ela se desenrola no tempo presente. E o que é isso? É um processo chamado santificação. Hoje nós somos santificados, meus irmãos. Hoje o domínio do pecado não tem mais vez. Hoje Jesus Cristo está na nossa vida. Jesus nos purificou de todo o pecado, de toda a culpa. E a Bíblia diz que ele morreu por mim e por você. E hoje nós somos santificados. O pecado não reina, o pecado não tem mais domínio, porque quem habita na minha vida e na tua vida é Jesus. É Jesus de Nazaré, é o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós temos o nosso nome, hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Hoje o teu nome está escrito no livro da vida. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade de Deus, meu irmão. Você é propriedade de Deus, minha irmã. Hoje, se você está aqui, foi porque Jesus Cristo pagou o preço por Deus e pelos teus pecados. Se nós estamos aqui nesta noite, meus amados irmãos, é porque Jesus Cristo tem nos santificado por meio da sua palavra. Mas é aqui, meus irmãos, que eu quero começar a adentrar na palavra que
proposta no capítulo de número 13, versículo 11. Eu já falei que a nossa salvação em Cristo, ela se desenrola no tempo passado. Eu já falei que a nossa salvação também se desenrola no tempo presente. Mas também, meus queridos irmãos, a nossa salvação, ela se desenrola no tempo futuro. Quando, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer à igreja que está em Roma, e ele vai usar as seguintes palavras, dizendo: é hora de despertarmos, porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Quando Paulo está falando a respeito destas palavras, meus irmãos, Paulo, ele está se referindo ao tempo futuro da salvação do crente. Estas palavras que o apóstolo Paulo está falando não é do tempo passado e nem do tempo presente. Ele está falando sobre o tempo futuro, chamado glorificação do crente. Quando Jesus Cristo voltar, então ele olha para a igreja e ele vai dizer para a igreja: olha, a nossa salvação está mais perto de quando no princípio nós cremos. É algo futuro, meus irmãos. Paulo não está falando para algo que na verdade já tinha acontecido, não. Era algo que ainda haveria de acontecer. Oh, bendito seja Deus. A glorificação da igreja, porque nós já fomos justificados, estamos sendo salvos por meio da santificação em Cristo, mas ainda o processo tem um processo final chamado glorificação. E é nesse processo que infelizmente muitos vão perder a salvação. É no processo chamado glorificação que quando a trombeta tocar, muitos não subirão. Oh, aleluia. Oh, glória. E ele está dizendo que a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio aceitamos a fé. Deus eterno. Refere-se à vinda de Cristo. Refere-se ao último estágio, meus irmãos, de que quando a trombeta tocar este estágio, o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53, quando ele vai dizer: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortabilidade. Ou seja, quando a trombeta tocar e Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, cumprir esta palavra, a Bíblia vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, primeiramente transformados em um corpo à semelhança do corpo de Cristo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Aleluia. Ele está vindo, meus irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja: despertemos. Ele está dizendo: olha, é tempo de despertarmos, porque Ele está voltando, irmãos. Nós devemos despertar diante desta verdade bíblica, de que nós estamos sujeitos a perder a salvação da nossa alma, se nós não estivermos de acordo com aquilo que a palavra de Deus manda. É nesse estágio de glorificação que muitos vão ficar. É no estado em que, quando Jesus Cristo voltar, muitos não vão subir. Por quê, irmão Kleber? Porque estão dormindo diante desta verdade bíblica. Tem muitas pessoas que estão vivendo
pessoas conduzindo a sua vida como se fosse nas trevas, mas esse texto está dizendo que é para nós nos revestirmos das armas da luz. Eu quero te dizer nesta noite, você é luz, você é luz, você não é treva, você não é treva, você é luz. Jesus te tirou de lá de uma lamação de pecado, ei. Jesus te tirou de lá para tu ser luz neste mundo que está em treva. E quando a trombeta tocar, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai nos levar para si, Ele vai nos levar, Ele vai nos levar. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Ele está voltando, Ele está voltando. Esta é verdade, queira você ou não. Esta é verdade, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ei, querido, ei, querida, como está a tua vida? Como você está vivendo? Ele está voltando. Ele está voltando. Quem tem essa esperança nesta noite, quem tem esta convicção, quem deseja que Ele volte. Você é luz, você é sal. Você é luz, você é sal. Jesus vai voltar. Aleluia. Nesta noite a mensagem não é para dizer que Deus vai te dar isso. Nesta noite a mensagem não é para te dizer que Deus vai te dar aquilo, não. A mensagem nesta noite é nos levar ao despertamento, porque Ele veio. Ele veio. Ele veio. Jesus, Ele veio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salvação do crente em 3 tempos. Em 3 tempos. Grave isso. A minha e a tua salvação é em 3 tempos. Tempo passado, justificados por Cristo. Tempo presente, santificados, sendo salvos para rumo ao céu de glória. E a glorificação, quando o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso